Boa tarde a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Iniciaremos o nosso webinar em instantes. Bem-vindos. Satisfação recebê-los para o webinar Inovação e Indústria 4.0 no setor de recursos hídricos. Iniciaremos em instantes. Boa tarde para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. Satisfação recebê-los para o nosso webinar Inovação e Indústria 4.0 no setor de recursos hídricos. Iniciaremos em instantes. Só mais um tempinho para o pessoal chegar. Boa tarde. Boa tarde. Só mais um minutinho começaremos o nosso webinar. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso webinar
Inovação e Indústria 4.0 no setor de recursos hídricos. Nosso encontro tem como objetivo apresentar soluções inovadoras no setor de recursos hídricos. Eu sou Jean, sou do CGE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, e eu irei conduzir o nosso evento hoje. E nós contamos hoje com a participação da Regina Silvério, diretora do CGE, responsável por desenvolver atividades de inteligência estratégica e prospectiva em ciência, tecnologia, inovação e educação, junto ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Regina, ela deve entrar em instantes, ela teve um probleminha com a conexão, então aguardamos ela em instantes. Também contaremos com a presença do Marco Lobo, que é o coordenador do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, o OICS, do CGE. Também contaremos com Rafael Cervoni, vice-presidente da Federação e do Centro das Indústrias de São Paulo, Fiesp-Ciesp. E Valmir Pedrosa. Nosso convidado é o professor titular da Universidade Federal de Alagoas e autor dos livros O Custo da Água, Solução de Conflito pelo Uso da Água, Construindo a Segurança Hídrica e Construindo Pactos pelo Uso da Água. Para realizar a abertura do evento, eu convido, neste momento, o Marco Lobo. Marco, por gentileza, a palavra é sua. Enquanto isso, a gente verifica se a Regina conseguiu entrar para fazer a abertura na sequência. Muito obrigado e tenham todos um bom evento. Jean, muito obrigado. Mais uma vez aqui estamos juntos com o público online, já nesses 15 meses de quarentena. E já antes de começar a falar, sempre digo a todos, se passar aqui o caminhão da pamonha, do gás, se meu filho sair correndo, se alguém gritar, se a panela de pressão aparecer, fiquem tranquilos, é a nova realidade, é a vida, estamos todos em casa. Mas o importante é que a gente entenda que estamos bem, que todos estejam bem, com certeza. Agradeço o professor Valmir Pedrosa para estar conosco nesse bate-papo, onde a gente vem discutindo a questão dos recursos hídricos, ainda mais nesse momento tão difícil em que vislumbramos um ano aí que vamos ter problemas, com certeza, até o final deste ano. Então, temos que entender e mostrar o quanto é possível repensar a questão do setor de recursos hídricos. Pois bem, senhores, a Regina Silvério acabou de mandar mensagem aqui, Jean, está em trânsito, infelizmente não vai poder entrar, peço mil desculpas a todos, mas com certeza não haverá outras oportunidades, com certeza. Pois bem, eu queria apresentar um pouco sobre o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, sediado aqui no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, para que vocês conheçam o trabalho e, é claro, como é que se vincula ao tema de hoje, que é muito importante a gente discutir o futuro das cidades brasileiras, e é claro que isso perpassa nas indústrias, ainda mais na indústria 4.0. Então, gostaria aqui de subir rapidamente uma apresentação a todos. Só um minuto, por favor. Eu acho que talvez já todos já estejam vendo, que agora acho que eu não consigo ver todos. Bem, já devem estar vendo, com certeza. Está tudo ok, Marco. Que ótimo, já obrigado aí, valeu. Gente, bem-vindos ao Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis. Ele é uma estrutura criada dentro de um projeto maior que eu quero apresentar para os senhores, mas entenda que desde 2018 vai sendo construído essa estrutura virtual, uma plataforma, para que a gente possa ter, então, várias informações, vários dados importantes para auxiliar o gestor público, as cidades brasileiras a se transformarem em cidades mais sustentáveis, né? Então, o nosso objetivo dentro do observatório é identificar e promover soluções locais, regionais, nacionais e internacionais para que haja o aprendizado e a apropriação dos mais diversos usuários, seja a sociedade em geral, os pesquisadores, o gestor público, as empresas. A gente vem trazer, então, um tema que a gente possa discutir e analisar dentro do quê? Do território nacional, contextualizado no nosso território. Então, é esse o nosso papel e, é claro, que para que isso seja feito, buscamos ao máximo, né, as visões de dados que temos, né? Então, quais são os eixos que a gente estuda dentro desse projeto, né? E lembrando, como vocês estão vendo aqui, essa régua de marcas aqui no rodapé, é um projeto, então, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O projeto maior a qual nós somos vinculados chama-se City Nova, que é o planejamento integrado urbano que envolve ciência, tecnologia e inovação para a transformação sustentável das cidades brasileiras. Com esse nome só pode, né, ter uma sigla City Nova, senão ninguém aguenta, né? Bem, temos aí o apoio financeiro do GEF, do Global Environment Facility, juntamente com a ONU, o Programa para o Meio Ambiente,
e que também temos outros parceiros envolvidos. Temos 2 cidades piloto, Brasília e Recife, e temos um parceiro importantíssimo, que é o Programa das Cidades Sustentáveis, PCS, que já existe há 13 anos, com sede em São Paulo, né? Bem, então, só essa introdução rápida. Essas são as áreas ou eixos em que nós trabalhamos: mobilidade de baixo carbono, energias renováveis, ambiente construído, resíduos sólidos, a água limpa. Vamos discutir muito hoje essa questão, né, da questão do racionamento, do saber trabalhar com essa questão da água, o saneamento centralizado, eficiente, e, é claro, as soluções baseadas na natureza, que é transversal a todas essas e que é um tema muito recente, nos últimos 6 anos vem sendo discutido no país, né? E no mundo também, com certeza. Bem, senhores, além de toda essa questão de soluções que a gente está mapeando, que estamos chegando a mais de 800 soluções mapeadas pelo país e pelo mundo, a gente tem um outro trabalho importantíssimo que eu deixo aqui, que são as tipologias, ou seja, como é que eu entendo o país com os dados geobiofísicos que possam, então, entender áreas de inundação, de risco, a questão de resíduos sólidos, até de banda larga de internet, tudo que é possível de dados para entendermos as regiões brasileiras, a gente está estudando para vincular às soluções sustentáveis, né? E aí ali eu coloco claramente que nós temos a preocupação de considerar a nossa diversidade urbana. Nosso país é diverso, é gigantesco, e são regiões muito díspares que nós temos que trabalhar esses diferenciais. Bem, vou passear aqui rapidamente para a plataforma para que vocês possam ver e possam visitar. Vou deixar daqui a pouco o endereço. Então, ela foi, então, na sua segunda etapa, lançada no final do ano, apresentada, então, tem as soluções, tem os estudos de caso, você pode clicar também diretamente em cada tipo de solução, entrar no nosso mapa interativo, já conhecer os últimos estudos de caso que a gente vem mapeando, entrar no projeto maior, como eu já falei, City Nova, ou o nosso parceiro PCS, e até o final desse mês, início do próximo, teremos uma área de colaboração. Qualquer cidadão brasileiro pode logar, né, fazer um login, um cadastro e nos auxiliar trazendo novas soluções, que a gente vai avaliar, obviamente, para que possa estar na plataforma. Esse é o nosso papel, ser um hub, ser uma porta de passagem de informações úteis às cidades brasileiras, né? Bem, convido a todos a conhecer a nossa página, está aqui à disposição de todos. E, para encerrar esse bate-papo inicial, eu gostaria também de apresentar uma outra ação dentro do CGE, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, em que o OICS é um grande porta-voz desse projeto. É a Aliança Bioconexão Urbana, que lançamos no mês passado, envolvendo, como vocês estão vendo aqui, um conjunto de instituições brasileiras e internacionais voltadas à proteção do meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, né? E aí criamos a Bioconexão Urbana, uma aliança, então, que preza pelas soluções baseadas na natureza. E vocês estão vendo aqui que o nosso objetivo, então, é desenhar essas soluções compartilhadas, né, focadas na elaboração de políticas públicas para o investimento em soluções baseadas na natureza, para que a gente possa ter cidades brasileiras mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas, né? E vocês podem perceber também que temos aí um conjunto de ações a serem desenvolvidas nesse fortalecimento sobre a SBN, que é importante botar no gerúndio, né, que é uma construção, né, sensibilizando, engajando, construindo, né, toda uma questão voltada às cidades para serem implementadas, o desenvolvimento e atração de fortes, né, financiamentos e oportunidades de negócios, e, é claro, aprimorando e formulando as políticas públicas. Entendemos que, por meio das soluções baseadas na natureza, vamos atingir e trabalhar vários problemas que temos nas cidades brasileiras. Então, deixo aqui o convite a conhecerem a Aliança Bioconexão Urbana, essas instituições, como vocês estão vendo aqui, o Pacto Global, o ICLEI, Governo Locais para a Sustentabilidade, a Fundação Grupo Boticário, nós, CGE, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o WR Brasil, né? The Nature Conversation, e o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. E, claro, outras instituições também já estão solicitando para fazer parte dessa aliança, então mostra a importância da parceria. Nós temos que entender que a transformação das cidades brasileiras em cidades mais sustentáveis passa por esse termo, por essa ação conjunta, não há outra forma. Bem, agradeço a todos e agradeço ao professor Valmir Pedrosa mais uma vez e ressalto a presença, mesmo em vídeo, do senhor Rafael Cervoni, o vice-presidente da Fiesp e Ciesp, que é um grande entusiasta da indústria 4.0 e, quando viu, parceiro nosso aqui do Centro de Gestão, quando viu
esse evento. Claro, agenda complicada, mas mandou um vídeo muito interessante que é importante mostrar que nós não podemos ter as cidades mais sustentáveis sem também ver e vislumbrar a indústria. É isso. Obrigado. Marco, muito obrigado pela sua fala, parabéns aí pela fala, reforçando o convite aos participantes que acessem a página do OICS e que vejam muitas informações muito importantes para o nosso presente, para o nosso futuro. E eu já aproveito, como a nossa ideia é ser interativo, Marco, eu já aproveito para responder a pergunta de uma pessoa que deixou aí perguntando o que é SBN. SBN são soluções baseadas na natureza. Então, você pode encontrar muitas iniciativas ali no site do OICS sobre as soluções baseadas na natureza. E hoje também nós falaremos um pouco mais sobre isso com os nossos convidados. Então, dando continuidade aqui ao nosso evento, nós acompanharemos uma breve mensagem do Rafael Cervoni, que foi mencionado pelo Marco, que é vice-presidente da Federação e do Centro das Indústrias de São Paulo, Fiesp-Ciesp. Nós temos um vídeo, estamos só preparando aqui para vocês uma mensagem. Por gentileza, Susan. Olá, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar participando com vocês nessa tarde preciosa. Nós estamos vivendo agora um momento único em nossas vidas, certamente acelerado por essa pandemia, e discutindo um tema da maior relevância, que é a indústria 4.0 e seus impactos, né? E uma nova tecnologia, inovações que trarão certamente soluções cada vez mais disruptivas no nosso dia a dia. São soluções e movimentos de inovação que fomentarão a discussão da economia circular, o ciclo de vida dos produtos. Nós estamos vivendo momentos que mudarão o comportamento e o padrão de consumo das pessoas, acelerará ações para o uso racional dos recursos, especialmente esse que nós estamos debatendo hoje com destaque, que são os recursos hídricos. O ser humano, ele não quer mais possuir um produto, ele quer usar o produto. Isso muda completamente a forma de comportamento e consumo. Isso estimulará certamente a reciclagem, mudará, portanto, a engenharia de desenvolvimento de produtos, e nós devemos certamente mergulhar nessa discussão que remete às cidades sustentáveis e fortemente ao debate sobre o nosso futuro. É por isso que eu parabenizo a todos que hoje permitiram e fomentaram esse evento. É um evento da mais alta relevância e eu desejo-lhes todo sucesso e que nós possamos estar juntos nessa discussão que é tão nobre. Forte abraço a todos. Isso mesmo, uma mensagem muito relevante. E para falar sobre o tema do nosso webinar, que é Inovação e Indústria 4.0 no setor de recursos hídricos, nosso convidado é o professor da UFAL, o Valmir Pedrosa. Por favor, Valmir, fique à vontade para a sua apresentação. Mais uma vez, é uma satisfação recebê-lo. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o gentil convite da CGE. Foi um convite muito generoso, muita gentileza na preparação. Agradecer também a todos os colegas que estão presentes aqui. Eu vi muitos nomes conhecidos de colegas da universidade, da BRH, e que já nos encontramos em outros eventos ligados ao tema. Então, eu prometo fazer uma apresentação breve para a gente ter bastante tempo de conversar, né, de debater, porque eu vejo que pela audiência tem muita gente aí que também certamente quer dividir reflexões, exemplos, e a gente vai certamente ter tempo para isso. Então, passando de pronto para a minha apresentação, eu queria confirmar aí que vocês devem estar vendo a minha apresentação. Estão vendo? Sim, professor. Ótimo. Então, eu vou tratar... A minha linha principal foi falar de exemplos já realizados para dar estímulo, dar energia para essa política, né? E não só como um futuro longe e distante. Eu quero mostrar que isso já aconteceu e o que a gente tem que fazer é compreender o que foi feito e dar escala a essas soluções. Vou começar com algumas soluções que, para mim, são muito interessantes no ramo da inovação. Eu ensino um curso de conflito pelo uso da água. E uma das minhas linhas de atuação é você apontar o uso eficiente da água. Esse é um caso notável da Nestlé. Essa fábrica fica numa região muito seca do México. Então, essa é uma fábrica que fabrica o leite em pó, o leite ninho em pó.
Então, durante muito tempo, a fábrica tinha um fornecimento de água, mas depois a crise hídrica no México fez com que a fábrica usasse a própria água contida no leite para funcionar e refrigerar suas máquinas, deixando de consumir água. Então, quando você pega o leite, né, e desidrata para formar o leite em pó, essa água que veio do leite, ela agora é a água que faz a fábrica funcionar, marcando esse marco simbólico de uma indústria que tem um consumo zero de água. Isso é uma coisa muito interessante e a Nestlé está perseguindo isso em outras partes do mundo. Um outro exemplo que a gente tem no Brasil é a questão das indústrias de tecidos, né? O tingimento do tecido consome muita água, além de ter um potencial impacto para os recursos hídricos. Então, já existe tecnologia para você usar pouca água na fase de tingimento ou mesmo você não usar água para tingir produtos. Eu li essa matéria que está em aplicação na Índia, né? Uma tecnologia da Holanda, e já é possível tingir tecidos sintéticos sem uso da água. Não ainda para o algodão, mas são dois exemplos da indústria, né, mostrando que tem uma corrente no mundo, né, apostando no funcionamento, na produção com menos consumo de água. Um caso que eu conheço de perto, há alguns anos eu ajudo a ArcelorMittal nas questões dos desafios da água da ArcelorMittal em Vitória do Espírito Santo. A ArcelorMittal Tubarão é a maior usina de produção de aço plano do Brasil. Fica em Vitória do Espírito Santo. A crise hídrica de 2016 afetou duramente a empresa. De lá para cá, eles passaram a investir em várias estratégias para minimizar o risco da indústria ficar sem água. Esse é um caso notável. Entre uma das soluções, dessalinização de água do mar para o processo produtivo da indústria. Então, está em construção. Nos próximos 2 ou 3 meses será inaugurada a maior planta no Brasil industrial com água do mar, em Vitória do Espírito Santo, mostrando que a indústria foi buscar segurança hídrica nessa fonte que até então não era pensada. Mas também quero mostrar outro exemplo da mesma indústria. Houve um intenso investimento no reuso e na reciclação naquela crise hídrica e a indústria reduziu a metade o consumo de água sem reduzir a produção. Sem reduzir a produção. A metade do consumo de água. E depois, um compromisso público de não voltar mais a consumir o volume de água anterior à crise hídrica. Então, esse é um caso que alerta que há esse sentimento de busca do uso eficiente da água, na inovação. Agora, Valmir, e no uso urbano? O estado do Ceará, que é um estado que, para quem é do tema de água, sabe que tem muitas inovações, né? Um estado pioneiro no Brasil, porque tem grave crise hídrica, também apostou nisso. Então, foi finalizado um processo de licitação de uma PPP pela CAGES, que é a Companhia do Estado, para construir uma planta que vai tirar água do mar e tornar água potável para Fortaleza. 1 metro cúbico por segundo. 1 metro cúbico por segundo. No próximo ano começa a construção. Ou seja, o Brasil já tem esses programas, não é isso? Mas com água salobra, entendeu? Não com água do mar. E agora, não no consumo que a gente está acostumado no programa Água Doce, 2 metros cúbicos por hora, 1 metro cúbico por hora. Agora é 1.000 litros por segundo. 1 metro cúbico por segundo de água do mar que vai ser potabilizada e vai para Fortaleza. Então, mostra que a gente está buscando, o Brasil está buscando um mix de fontes para acrescer a nossa segurança hídrica. No ano de 2017, eu visitei essa foto aqui, esse do canto aqui de camisa clara sou eu. Eu visitei essa indústria em Campina Grande, na Paraíba, é a Coteminas. Assim que eu soube disso, eu conversei com a turma da ArcelorMittal e nós fomos conhecer. Naquela crise hídrica, a Coteminas estava usando água doce para resfriar máquinas, né? Você numa região com a escassez hídrica que caracteriza Campina Grande. Então,
houve uma parceria da indústria Coteminas, né, que produz tecidos, com a Cagepa, para a construção de uma adutora, trazendo efluente tratado de uma ETE, chamada Catingueira Caiçara, para a fábrica. E a fábrica faria um tratamento terciário e passaria a resfriar máquinas com essa água oriunda de uma estação de tratamento, deixando de consumir esse volume de água doce que pode atender às cidades. Então, é mais um exemplo notável, né, no Brasil, dessa luta incessante por um melhor uso das águas. Nesse caso aqui, Coteminas, na Paraíba. Agora, o Brasil também tem macro-soluções, né, para regiões urbanas, intensamente urbanas. A Aquapolo é o maior delas, né? Esse é o maior centro do Brasil de reuso da água, com capacidade de atender a indústria numa taxa de 1 metro cúbico por segundo, 1.000 litros por segundo. A Aquapolo, ela tem a propriedade de pegar efluentes da ETE do ABC Paulista, né, e pegar esse efluente da ETE, dar um tratamento adicional e entregar essa água às indústrias. Então, hoje, essa região de São Paulo teve um acréscimo na segurança hídrica através do uso de reuso da água de efluentes, né, para o setor industrial. Essa foto, eu espero que vocês vejam essa foto com clareza, né? É uma máquina de lavar roupa, parece inocente, parece simples. Agora, alguém percebeu qual é o diferencial dela? Antes de eu falar, eu queria que vocês aí olhassem se alguém percebeu o diferencial dela. Essa máquina ganhou um prêmio da CNI de inovação, acho que foi em 2019. Por quê? Observem que quem lava roupa em máquina percebe que você tem que separar a roupa colorida da roupa branca, né? Então, essa máquina deu um salto de inovação. Você vê que foi colocado, né, um depósito em cima que não se mistura com o maior de baixo, onde você lava a roupa branca no mesmo momento que lava as roupas coloridas. Então, você, com o mesmo volume de água, no mesmo tempo e com a mesma energia, você lava as duas roupas, as coloridas e as roupas brancas. Então, veja que inovação, né, que aconteceu. Então, gente pensando, né, trazendo inovação no urbano, no rural, na indústria, para trazer para o Brasil uma segurança hídrica maior. E o que eu queria chamar a atenção, nesse caso, é que a indústria, né, ela é sempre parceira desse processo, porque a indústria manufatura a solução. Se você pensa num chuveiro mais econômico, num vaso mais econômico, numa máquina mais econômica, sempre que você pensa nisso, na ponta vai ter uma indústria, né, manufaturando a solução. Então, a indústria, ela faz parte da solução desses problemas que a gente está aqui comentando. É claro, né, como eu estou aqui sendo recebido pelo Observatório, eu fui buscar no Observatório os exemplos que eles próprios têm nessa área, né? Então, eu achei muito interessante, né? Vocês vejam o que eu vou falar agora na sequência. Indústria 4.0. Sensoriamento remoto como ferramenta para monitorar o Lago Paranoá em Brasília. No outro lado, né? Qualidade da água no Sudão, através de sensoriamento remoto. Então, veja a quantidade de inovação que está à disposição, né, para a gente enfrentar esse mundo que cada dia mais tem crise hídrica para ser pensada. Assim como a CGE tem uma revista muito recente agora, né, que trata sobre isso, soluções baseadas na natureza, né? Agora de junho de 2020, eu recomendo a todos os colegas aqui da audiência que acessem o site da CGE e tomem conhecimento dessa revista, que é muito interessante. Agora, eu queria falar, na minha segunda etapa aqui da minha discussão, da indústria 4.0. Eu não vou caracterizá-la, porque eu acho que toda a audiência já está suficientemente informada, né? Mas a gente sabe que, entre outros fatores, né, conectividade, big data, né, automação, simulação, entendeu? Computação em nuvens, né? Computação em nuvem, internet das coisas, né? Tudo isso somado é o que a gente pode chamar de indústria 4.0, né? Eu vou agora trazer exemplos dessa indústria para o caso dos recursos hídricos. Esse é um caso em São Paulo, mas que já está em todo o Brasil, né? Então, São Paulo, a Sabesp, fez um contrato para instalar, né, hidrômetros em toda a cidade,
em vários pontos da cidade. Se não me falha a memória, são 100 mil pontos na cidade, onde você vai monitorar em tempo real os consumos hídricos. Então, você vai deixar de ter aquele monitoramento mensal, né? E você vai poder medir a cada instante a vazão que está sendo distribuída. Então, você veja a quantidade de dados. Vamos só fazer uma pequena matemática. Se eu faço isso com 100 equipamentos 100 equipamentos, tá? Se cada um captura uma vazão uma vez por minuto só, 100 equipamentos, uma vez por minuto, vai dar 6 mil variáveis capturadas em uma hora. 6.060 por minuto, vezes 100, 6 mil. Se você multiplica em um dia por 24, vai dar 144 mil variáveis armazenadas. Então, dá para entender o seguinte, a conectividade, né? A capacidade de armazenar esses dados, interpretar esses dados, que vai ter a parte de inteligência artificial, né? É conectado, é indissociável. Porque, de outra forma, imagine você, um técnico desse setor, receber todo dia 144 mil variáveis. Para você fazer o quê com essa quantidade gigante de dados? Então, muita ciência é aplicada para daí extrair informações para gerir melhor o setor do saneamento urbano. Esse aplicativo também pode ser feito. Onde eu moro tem isso. As pessoas, né, instalam esses equipamentos nas suas residências, né, ou nos seus apartamentos e acompanham, momento a momento, o consumo hídrico, tanto no instante como a média do mês ou a média dos anos. Então, se você um dia fez uma viagem, deixou a casa fechada e começou a ter um consumo, alguma coisa está equivocada, algum vazamento aconteceu. Então, as pessoas hoje vão ter essa capacidade, já tem essa capacidade, né, da informação em tempo real para tomar decisão. Isso aí é uma coisa que a gente tem que dar escala. Esse é o quadro da empresa que fornece a solução lá em São Paulo. Você veja a quantidade de informação que está nessa tela, né? E como essa informação vai ser transformada para a Sabesp para o bom gerenciamento dessas águas. Eu acompanho com muita atenção o trabalho que a ANA desenvolve no Brasil inteiro. Eu fiquei muito satisfeito quando eu soube dessa informação, né? Então, havia o Rio Javaés, é um rio que faz parte da bacia do Rio Tocantins. Lá havia uma situação no Rio Javaés de uma disputa entre usuários de água, entre irrigantes. E, entre outros consensos criados para dirimir esse conflito, foi a instalação de monitores de captação de vazão no rio para cada irrigante. Então, houve um acordo com a ANA e os irrigantes fizeram isso. Então, hoje, lá no Tocantins, no Rio Javaés, você tem um sensor que diz a vazão que passa no rio e a vazão capturada por cada irrigante em tempo real. Não mais um relatório mensal ao final do ano, mas a cada instante, a cada segundo. Porque uma característica importante da indústria 4.0 em recursos hídricos é sensor e conectividade, né? Sensores espalhados em várias partes do rio ou da bacia hidrográfica, mandando pontos, né? Mandando informação para um ponto, sendo juntada para tomar de decisão. Esse é um caso muito interessante, apoiado pela ANA e pela Universidade Federal do Tocantins, no Rio Javaés. Aqui, essa figura, como vocês veem, se você clicar aqui, para cada ponto desse é uma estação de monitoramento, onde você fica sabendo a vazão do rio e a vazão capturada pelo irrigante. Uma usina que eu já fiz alguns trabalhos há muitos anos, entendeu? E acompanho com muita atenção é a usina Coruripe. A usina Coruripe, ela tem 4 unidades lá no Triângulo Mineiro, ali perto de Uberaba. É a usina Campo Florido, Iturama, Carneirinho e Limeira do Oeste. Usina desse porte, eles têm 22 mil hectares de canavial. Então, vocês imaginam a área, né? Numa área rural, você tem 22 mil hectares. Então, eles têm projetos pilotos, né, para apostar nisso. Porque como você tem que monitorar isso, monitorar a irrigação, o que é que você está fazendo agora? Instalando sensores, né, que capturam quanto chove, a umidade do solo, né, para você decidir como é que você vai fazer o manejo da cultura em épocas de cheia, em épocas de escassez hídrica, conciliando
a umidade da água no solo, com previsão de chuvas, né, para você decidir pelo manejo, para você garantir a produtividade, minimizando custos. Isso também acontece. Agora, veja um desafio aqui, a conexão, né? Você, numa área gigante dessa, rural, longe das áreas urbanas, você ter sinal para você capturar isso em tempo real. Esse é um trabalho feito pela usina Coruripe. Nessa imagem aqui, dá para vocês terem uma ideia, né, do que consiste, né, esse processo lá da usina Coruripe. Me aproximando do final aqui, eu também quis trazer exemplos urbanos, né? Esse é um aplicativo de São Paulo, chamado Pé d'Água, onde você, colaborativo, como é o Waze em São Paulo, né? Você vai andando na cidade e você pode colaborativamente informar, né, que em tal região acumulou água e que você deve se desviar daquele caminho porque a chuva vai agravar a situação. Então, as pessoas tomam decisão, né, no seu transporte, na sua locomoção, porque um aplicativo, em tempo real, está informando a situação atual e do curto prazo de enchentes em áreas urbanas. Isso é um negócio muito interessante. Eu acho que quem anda em São Paulo de carro usa o Waze, isso aí, e usa esse também com muita frequência. Muitas empresas também estão criando laboratórios, né, para aproveitar essa onda de inovação. Eu trouxe aqui um exemplo do laboratório criado pela Braskem, né? Eu já vejo da Gerdau, ArcelorMittal, Ambev, né? As empresas estão criando, né, centros de inovação para apoiar essas inovações. E se você for buscar isso, sempre tem um tema da água. Eu peguei aqui o laboratório da Braskem e o tema aí. O tema é você desenvolver, né, uma tecnologia de baixo custo para você tornar a água potável nessa escala para regiões rurais do semiárido. Enfim, muitas ideias que estão por acontecer, né, e já aconteceram apoiadas. Eu queria agora trazer uma revista que eu acompanho com uma frequência mensal que eu recebo. Vou aqui passar 3 ou 4 slides sobre o que ela mostra que já está acontecendo, né? Aplicativos baseados para você minimizar o risco da água lá na Califórnia, não é isso? Ou seja, previsão de tempo em curto prazo para você gerenciar a irrigação. Isso já aconteceu na Califórnia. Uso de drone para monitorar barramentos, né? Isso é uma coisa que já aconteceu também no Brasil, não é isso? O drone hoje é uma grande ferramenta de apoio, né, a você acessar em regiões de difícil acesso, né? Ou na parte aérea, né? Ou em encabeamentos, né, suspensos. Então, o drone como um apoio gigante a quem trabalha com manutenção e preservação dessas áreas. Por último, essa questão de você detectar vazamentos na rede urbana para você reduzir consumo, a perdas em sistemas de distribuição de água, né? Isso já é uma coisa que todo mundo sabe que é possível fazer e está em aplicação lá na Califórnia, no Silicon Valley. Por último, essa é uma empresa espanhola que tem muita força nesse setor de inovação, de transformação digital da água, né? Mostrando que esse exemplo aqui deles, eles reduziram em 15% o consumo de energia elétrica, né, na operação de encher os reservatórios. Então, uma informação chegando em tempo real, né, você com equipamentos para você aferir melhor o sistema, mantendo a oferta hídrica que você precisa com menor custo. Também, em tempos de Covid, né, o Brasil tem feito isso, eu acompanho isso na ANA, né? A ANA tem parceria com vários estados, né, onde você monitora a carga viral da Covid pelo efluente, né, de algumas cidades. Nesse caso em questão aqui, é só um passo além, que é em tempo real. Não é isso? Sensores espalhados na cidade, em tempo real, dando informação da carga viral de Covid nos efluentes. Então, o que eu quero dizer com isso é que as soluções estão na mesa, né? E que a gente tem que dar escala às soluções. Para finalizar, esse é meu último slide, né? Eu queria deixar para a fase de perguntas, falar um pouco sobre riscos, né, desses processos, custos desses processos, hardware, né, software, pessoas, conectividades, né? Isso não é fácil, isso não é simples, isso não é barato, mas a gente tem que enfrentar isso, discutir e aplicar quando é possível. Na parte de risco, para ficar com um exemplo, né, me chamou a atenção isso, acho que vocês acompanham isso, né? Os hackers invadiram um sistema de informação de uma empresa americana, né, de óleo, né, e conseguiram travar as válvulas para você impedir o fluxo de óleo.
entendeu? Tudo isso através de uma pirataria tecnológica, né? E disseram que só iam liberar as válvulas para voltar o fluxo se a empresa pagasse numa criptomoeda 5 milhões de dólares. E, segundo eu li no jornal, isso foi pago. A empresa pagou 5 milhões de dólares, né, numa criptomoeda para que os hackers, né, devolvessem o controle operacional da fábrica para os proprietários, né? Então, você imagina o risco que isso está envolvido, né? Então, a gente sabe que é um tema complexo, mas que é um tema também apaixonante, né? Especialmente para trazer para o tema as pessoas que adoram essa parte tecnológica. Por último, eu tenho escrito alguns livros sobre o tema que eu trabalho na parte de conciliação, mediação, né? De solução de conflitos. E esses livros estão 100% gratuitos, disponíveis no meu site. Então, quem tiver interesse de acessar esses livros, pode ir no meu site e vai estar lá gratuitamente acessível. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar, para iniciar, e estou aí à disposição para uma conversa aqui com vocês. Agradeço demais ao Marco, ao Jean e a todo mundo da CGE. Muito bom, muito bom. Muito obrigado e parabéns pela sua apresentação e pelo trabalho, professor Valmir. E seguindo o nosso roteiro, nós faremos agora uma rodada de perguntas e respostas, né? Nós já estamos interagindo com algumas pessoas, com alguns de vocês aí do chat, e solicitamos que aqueles que desejam fazer algumas perguntas, que façam exclusivamente ali pelo ícone Q&A. Tem um Q e um A ali na parte de baixo, disponível no menu inferior do Zoom, e os comentários do chat, quem já deixou ali, para fins de organização, levar ali para esse campo que nós estamos solicitando. E para realizar a moderação dessas perguntas, desse bate-papo que nós entramos agora, eu convido novamente o Marco Lobo. E, Marco, eu passo a bola aí para você, por gentileza. Perfeito. Bem, professor, não podemos estar presencialmente, né? Mas o ideal era estarmos numa mesa agora tomando um belo café para discutir a sua fala, com certeza, né? Se fosse depois das 18, a gente podia pensar numa coisa mais forte. Mas vamos lá. O hall de perguntas é grande, estou impressionado aqui, mas eu vou já iniciar com a primeira pergunta do Fernando Berlink Vaz. Ele pergunta: qual é a tecnologia usada na dessalinização de Fortaleza e Tubarão? Osmose reversa e microfiltração. Eu não tenho detalhes além disso, porque isso é uma coisa muito, muito técnica, né? Mas eu já visitei a da ArcelorMittal. A osmose reversa, que eu acho que é a solução convencional para esse tipo de processo. Perfeito, professor. E a Angélica, a nossa coordenadora do City Nova, está presente. Obrigado, Angélica, por estar conosco aqui. Faz uma outra pergunta. No caso da planta, que estamos falando da dessalinização, como é considerado o consumo de energia para o processo, que, por sua vez, no Brasil, também depende da água? Essa é uma pergunta muito interessante, que sempre foi o maior desafio para esse tipo de processo, né? Antigamente, você consumia 12 kWh por metro cúbico de água. Ok? 12. A tecnologia mais recente trouxe esse valor para 4 ou 5. 4 ou 5 kWh de energia por cada metro cúbico tratado. No caso do Ceará, a empresa que venceu a licitação, ela se comprometeu a entregar essa água num ponto de controle a um custo de R$ 3,7 por metro cúbico. Mas você veja, ela construiu a infra, né? O ativo, não é isso? A operação, a gestão, os impostos, né? A energia elétrica, e vai entregar num ponto acordado 3,7. No caso da ArcelorMittal, R$ 3,7 por metro cúbico. No caso da ArcelorMittal, eles fabricam energia. Eles são autossuficientes, né? Em energia elétrica. Então, parte da energia que eles iam usar para outro destino, eles vão carregar a dessal deles. Perfeito, professor. Agora está uma pergunta um pouco elaborada no sentido de texto, tá, professor? Mas vou ler aqui com calma do Eduardo Mário Mediondo aqui. Ele faz uma consideração e depois a pergunta. Ele fala que as evidências da elasticidade dos preços às demandas setoriais de água consultiva e energia elétrica mostram que há como garantir consumo, gerar empregos e aí avançar a economia.
Então, por que essa gestão da demanda, ele botou em aspas, só parece decolar quando se chega numa pandemia como agora ou numa crise hídrica juntas? E por que, né, e por isso que não se decola, não se decolou antes, ou seja, questão da gestão da demanda da água? Eu agradeço a pergunta. O Mário Mediano é meu colega contemporâneo de mestrado. Um grande abraço, Mário. Satisfação, viu, revê-lo aqui nesse ambiente. Espero que um dia a gente se reencontre presencialmente, né? Mário, a minha pergunta eu daria o seguinte a você, Mário. No Brasil, durante algum tempo, a gente sonhou que o Brasil era um país com muita água, né? Com muita água. A gente viu isso nos livros, né? O Brasil detém 12% da água do mundo, 14%, né? Tudo isso é verdade. Agora, essa água está toda na Amazônia, não é isso? 87% está na Amazônia. Então, a gente tem muita água, na média nacional tem. Agora, regionalmente, muito mal distribuída. E a gente andou nesse clima. Eu lembro claramente que as pessoas da minha idade sabem que nas casas antigamente, né, você tinha uma válvula hídrica, né? Quando você apertava aquele botão, você descia até 30 litros. 30 litros de água para você evacuar, né? Meio litro da sua urina. Hoje em dia, você tem caixa acoplada, né, dentro de uma residência que você usa 2 litros, 1,5 litro. Idem para a irrigação. A irrigação lá no início era por inundação, né? Hoje tem o gotejamento. Então, assim, houve uma mudança de perspectiva porque a água passou a ser escassa com mais frequência. Tanto porque os recursos, né, estão mais ameaçados, como porque também cresceu o consumo de água pelas cidades gigantes, né? Pelo consumo para produzir alimentos e bens. Eu acho que tudo isso fez o Brasil demorar um pouco a perceber a gravidade, né? E hoje eu acho que ninguém duvida que a gente tem que viver bem com menos água. Isso para a cidade, indústria e para o campo. Perfeito, professor. Mais uma pergunta, então, Dayan Carvalho faz a seguinte pergunta. Com o olhar no sistema acoplado oceano-atmosfera, existem apontamentos, estudos ou cenários no médio e longo prazo em relação às possíveis alterações na salinidade desses locais de estudo. Bem, agora eu fiquei em dúvida. É só uma colocação, Dayan? Ele deu o exemplo de Fortaleza, é isso? Com o olhar no sistema acoplado oceano-atmosfera, existem apontamentos, estudos ou cenários do médio e longo prazo em relação às possíveis alterações na salinidade desses locais de estudo? Seria essa a pergunta? Tá? Ficou vago aqui para mim. Talvez ela queira falar da questão do lançamento do resíduo do processo, né? Perfeito. Essa é uma preocupação que sempre está nesse ramo, né? Por exemplo, Noronha, né? Quem já foi a Noronha, eu nunca fui, infelizmente, né? Mas quem foi aqui a Noronha bebeu a água em parte de dessalinização, né? Aproximadamente 70% da água potável da ilha, né, vem dessa fonte. No caso em questão, quando você pega a água salgada, né, e passa pela membrana da osmose reversa, né, vai passar uma água sem sais e você vai ter o volume concentrado com sais, né? Então, você coloca essa água do mar numa pressão dentro de um êmbolo, né? Há uma membrana, essa água passa na base da pressão, daí o consumo de energia elétrica, né, pela membrana, vai passar uma água sem sais e vai ficar um volume aqui com conteúdo de sais elevado. E a questão é o que fazer com esse descarte, entendeu? Então, esse descarte ele pode ter um impacto na fauna, né, na biota do oceano. Então, o que é que tem sido feito? O que tem sido feito é distribuir isso, entendeu? E não lançar num ponto só. Você fazer uma rede onde você distribui devolve ao mar, né, esse teor de sais em vários pontos, para que você diminua o impacto sobre o oceano, né, dessa devolução. Mas é uma pergunta interessante. O pessoal lá da Arábia Saudita, né, toda a Península Arábica, né, usa muito isso, né? E eles têm um acompanhamento muito interessante dessa salinidade, né, nessa costa deles, né? Porque eles não têm outra fonte de água, né? A fonte dos países árabes, né, da Península Arábica é essa fonte de água. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta, Rony Frank Silva faz a seguinte colocação e pergunta. Em relação à dessalinização de água do mar para atender a população de Fortaleza, considerando que o uso é direcionado para o consumo humano, existe alguma deficiência na composição nutricional no processo de dessalinização? Boa pergunta, boa pergunta.
a água tem sais que fazem parte da nossa dieta adequada, né? E se você retira isso, você está, de alguma maneira, alterando essa dieta, né, do ser humano. Agora, no caso de Fortaleza, essa água vai ser diluída na água doce, né, que vai vir das fontes tradicionais, entendeu? Então, não vai haver uma conexão da dessal direto num edifício, né? Ela vai se conectar na rede com outras águas, vai diluir, né? E aí a composição final vai ser muito, muito próxima do que a gente já consome hoje. Perfeito, agora, assim, professor. Eu queria chamar a atenção assim, que o sertão nordestino, né, o programa Água Doce, né, ele tem mais de 30 anos, eu acho, né, e regularmente as pessoas, né, que não têm outra fonte hídrica, né, usam essa água como a opção. A diferença é que no mar são 35 ppm de sais, né? Lá no sertão, às vezes, não chega a 1.000. Perfeito. No mar é 35. Não, desculpa. 35, aqui é 0,5 ppm de sais. Entendi. Perfeito, professor. Daniel Lousada, parabéns pela apresentação. Professor, gostaria de saber se o monitoramento hídrico é acompanhado por alguma automação no sentido de restrição à captação. Eu acho que não é possível ainda, né? Assim, se a pessoa passar do limite da outorgado, né, você cortar. Eu acho que não é o caso. Mas é uma boa pergunta. Eu vou dizer o seguinte: como é que é feito hoje, né? Eu acho que todo mundo aqui é do setor, e isso é fácil, né? Quando você tem uma outorga, você tem os volumes autorizados por mês, né, e um total anual, tá bom? Como é o nome do colega que fez a pergunta? O nome dele? Perdão, que aqui já saiu da minha lista aqui. Ok. Eu faço a pergunta e já cai, desculpa. O colega que perguntou, você sabe disso, né? Quando acaba o ano, vem o DAU, não é isso? O DAU é Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos. Quem tem outorga da ANA, todo 31 de janeiro do ano seguinte, você informa ao DAU, não é isso? É automático, autodeclaratório. Você vai lá e declara que usou. E a ANA vai conferir se você usou mais ou menos, né, do que você foi autorizado. E você tira uma foto do hidrômetro para mostrar o que você tem feito. Esse é o modelo atual. No modelo que a gente está caminhando, né, esse acompanhamento não vai ser mais anual, né? Isso vai ser dia a dia. Dia a dia você vai acompanhar e você pode ligar para o pessoal: olha, o que está acontecendo, né? Você ultrapassou. Certamente, quando a crise hídrica apertar, vai haver uma pressão maior com mais frequência. É Daniel Lousada. Vi aqui agora, professor. Obrigado, Daniel. Obrigado. Jaildo Santos Pereira. No Brasil, praticamente a totalidade das experiências de utilização de tecnologias inovadoras na área de recursos hídricos são desenvolvidas por empresas de grande porte. Qual a perspectiva de utilização dessas tecnologias por empresas de médio porte? Em sua opinião, até que ponto empresas de médio porte terão capacidade para financiar com recursos próprios a adoção dessas novas tecnologias? Obrigado, Jaildo. Jaildo é meu amigo, meu irmão de muitos anos. Agradeço aí, meu irmão, a sua pergunta, viu? É uma boa pergunta, né? Porque a gente não pode desconhecer que existe um CAPEX, né? Para você fazer esse investimento aí, você tem que ter um valor. O Brasil, de vez em quando, né, tem fontes, né, públicas e não públicas, né, para apoiar esse desenvolvimento, né, quando um setor precisa avançar e não tem os recursos financeiros adequados, né? No caso do Ceará, você veja, foi uma PPP, né? O estado do Ceará foi uma PPP, né? Então, você veja. Então, são soluções financeiras, né, para trazer à realidade, né, o que já está disponível em outras partes. Por exemplo, a questão que eu tenho lido bastante, com muito interesse, né, são títulos verdes, né? Isso, empresas brasileiras de grande porte, como a Suzano, o Papel e Celulose, né, estão hoje captando recursos, né, no mercado internacional de títulos verdes, não é isso? Para você melhorar seus processos produtivos, né, mais eficientes, mais ambientalmente adequados, pegando recursos nesses títulos verdes, né, a uma taxa melhor do que você pegaria no mercado de títulos brasileiros. Então, além da tecnologia, né, também tem você descobrir o caminho financeiro, né, para você trazer a solução financeira para a realidade brasileira, que não é fácil, né? Não é fácil. E o dólar alto atrapalha isso, né, Júlio? O dólar alto faz com que você, ao importar tecnologia, né, você tenha grande dificuldade financeira. Perfeito, professor. Há um apontamento aqui do José Ângelo Amado. Lembro os pivôs inteligentes de irrigação com economia substancial de água. Só fez essa colocação, acho que é.
Isso, para registrar. muito bom, muito bom. Existe aqui no Recife uma empresa, né, chamada César, eu acho que vocês conhecem, né, tecnologia aqui do Porto Digital, e lá foi embrionada essa ideia do monitor de irrigação, né? Então, monitor de irrigação, basicamente é isso, você ter pivôs centrais, né, que às vezes tem 50 hectares, às vezes tem 100 hectares, um pivô central, né, e você conseguir monitorar, né, a vazão que está sendo aplicada, né, em cada bocal, né, e a umidade do solo. Então, você, à distância, aí sim, ser capaz de ligar o pivô ou desligar o pivô. Porque se você choveu à noite, né, e você registrou que o solo já está úmido, você tira o pivô de funcionamento, economizando água e energia. E tudo isso à distância. Então, certamente, rapaz, certamente. Agora, imagina o desafio do campo, né, da conectividade, não é isso? Em áreas distantes no meio urbano, você ter sinal, né, um bom sinal de comunicação para você manter, né, a conectividade e você dizer e você autorizar, né, que fecha uma válvula ou abre uma válvula. Obrigado pela lembrança, é isso mesmo. Perfeito, professor. Então, a pergunta, na verdade, são duas perguntas que o Roberto Chiacchio, se eu estiver falando incorretamente, eu peço desculpa, Roberto. As perguntas, assim, vou tentar ver de que forma a gente consegue trabalhar. Ele faz a colocação que vários exemplos foram dados de tecnologias aplicadas à gestão hídrica. Em sua maioria, são soluções importadas ou que usam tecnologias importadas. Aí ele coloca a soberania nacional em tecnologias úteis para o setor, especialmente no país da água. É uma ação estratégica. E aí ele faz a primeira pergunta: quais são as políticas públicas nacionais, incentivos relacionados à ciência, tecnologia e inovação para a gestão hídrica? Meu caro, você agora tocou num ponto sensível, né? Sensível, né? O desenvolvimento da ciência brasileira, né? Você tocou num ponto muito sensível. Eu, como professor universitário, durante muito tempo eu tive, né? Eu vi vários colegas professores, né? Do saneamento, do recurso hídrico, né? Ser apoiado pelo Fundo Nacional, né, de CIT, né? Havia o Fundo de Recursos Hídricos, não é isso? Então havia uma repartição de recursos, né, que vinha do setor elétrico, né? E esses recursos alimentavam a ciência brasileira aplicada a recursos hídricos, né? E de uns anos para cá isso foi minguando de um jeito assim assustador, assustador. E hoje eu não quero dizer que não existe mais, mas praticamente, né, você não houve mais essa ação, né, de um Fundo Nacional, né, para desenvolvimento da tecnologia no tema de recursos hídricos, que já aconteceu, E esse descolamento do Brasil, né, do que é moderno, aí não pode permitir, né? O mundo é da tecnologia, o mundo é da inovação. Se a gente permitir que o Brasil se descole, a gente vai ter grave prejuízo aqui, né, na sua modernidade, na qualidade de vida, né, e na economia como um todo. É um problema muito sério que você tocou, muito sério. A gente deve ter muita atenção com esse assunto. E a segunda pergunta, professor, está relacionada a nós aqui, o Centro de Gestão. Ele coloca que estudos do CGE existem para suportar o desenvolvimento de linhas de financiamento do setor, especialmente para a infraestrutura de pesquisa. Nós temos estudos feitos, Roberto, mas são já antigos perante a realidade atual, né? Ou seja, o que o professor Valmir acabou de colocar, né? Tudo mudou em poucos anos, né? Perdemos aí fundos que existiam, perdemos muita coisa nesse sentido, mas na nossa página você pode encontrar várias linhas de estudos voltados a essa questão e ficamos à disposição para passar depois informações mais detalhadas a você, tá bom? Agora mais uma pergunta, Paulo Mocelin. O professor pode nos dar exemplos do uso de energia solar fotovoltaica combinado com o uso sustentável de água na agricultura e indústria? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, né? Nessa crise que a gente está vendo agora no Brasil, né? Nesse momento, né? Vocês devem saber disso, né? O Brasil, 63% da base do Brasil da energia elétrica, né, vem da hidráulica, né, dos rios, 63, 64%. Tá? Mas nesse momento de escassez hídrica, semana passada, 11% da energia do Brasil veio da fonte eólica. 11%. Então, hoje, se o Brasil não tivesse a eólica mais a solar, a gente estaria em uma situação muito grave, entendeu? Então, a matriz brasileira ainda é de base hidráulica, mas está tendo uma forte, né, presença, um forte incentivo à energia eólica e à solar. Com relação à energia solar, uma explosão aqui no Nordeste brasileiro, não é isso? Uma explosão.
Agora, a energia solar tem um problema, né? Que é aquela questão de gerar energia só durante o dia, né? Só durante a parte de sol, né? Com um pico ali próximo do meio-dia. Então, quando você acopla isso à irrigação, ou você tem baterias, né, para você acumular energia, ou você tem que conciliar, né, a irrigação com esse período máximo de geração elétrica que vem das placas solares. Agora, certamente, isso é um tema central. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui porque alguém me perguntou, tá bom? O governo brasileiro, ele está estudando o seguinte, olha só, o canal do Rio São Francisco, né, a transposição, entendeu? Já é uma área gigante, né, desapropriada, né, numa área semiárida. Qual é a ideia? Instalar placas solares, né, nessa região de servidão do canal, porque já aproveita uma área desapropriada, né, uma área com alta intensidade de sol e já tem energia elétrica passando por cima, já que as comportas, né, do canal têm que ter energia. Então, eu já tenho uma área desapropriada com cabos elétricos e uma região de alta presença do sol. Para quê? Para você baratear a energia que usa a água da transposição do São Francisco. Então, certamente, é um tema muito atual, muito atual. Professor, agradeço imensamente, já são 15h56, a ideia é chegarmos às 16 horas, tem uma lista enorme de perguntas, eu garanto a todos que eu não pude fazer as perguntas aqui nesse evento, serão repassadas ao professor e tenho certeza que ele vai responder tranquilamente a todos. Mas o Ibope está grande, professor. 125 pessoas no ar direto aqui no 15º mês de quarentena. Isso mostra o grande interesse das pessoas em discutir um problema que é mais do que atual, né? Constante no país, né? E tendo a indústria 4.0 como um grande canal dessa visão de futuro, que possamos utilizar melhor nossos recursos hídricos, né? Então, agradeço imensamente, professor, a sua presença, a todos aqui. Jean, já estou fazendo meus agradecimentos, tá? Já estou aproveitando aqui a deixa, né? E agradecer a todos os envolvidos, a equipe toda, o pessoal todo do OICS e aos convidados presentes, e tenho certeza que nós, como observatório, como centro de gestão, estaremos sempre trazendo temas importantes e de visão de futuro para sempre pensarmos e analisarmos, né, o que temos que desenvolver aí para melhorar o nosso país. Passo agora, então, palavras ao professor Valmir para encerrar esse evento. Obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que me convidou aqui pelo um clima extremamente cordial, gentileza máxima, agradecer demais, e especialmente também a turma que esteve aqui conosco conversando, né? Não eram nem perguntas, né? Todos eles conhecem as respostas, tenho certeza, né? Era mais contribuindo comigo para que eu tocasse em todos os pontos que eram necessários. Então, agradeço demais. E a minha última mensagem é o seguinte: a gente não pode deixar que os problemas atuais, né, limitem a nossa reflexão, né? A gente tem que ter altivez, né? Eu tenho notado assim, a gente tem que ter altivez, né? Tem que ter autoconfiança, dizer que a gente sabe fazer isso, né? Que o Brasil tem capacidade, né? E que esse é o caminho, e vamos se juntar a essa corrente, entendeu? Embora eu sei que não é um caminho simples não, mas manter essa energia positiva. Muito obrigado a todo mundo, estou à disposição. Bem, obrigado, então, professor Valmir, mais uma vez. Obrigado, Marco. Agradecemos a presença de todas e de todos que estiveram conosco aqui até agora, que estão conosco até agora. Nós informamos que logo mais a gravação do evento será disponibilizada no canal do YouTube do CGE. Então, aproveito a oportunidade para pedir que sigam a página do CGE, @CGE Oficial, nas redes sociais. Acompanhem nosso trabalho. Nós estamos produzindo vários eventos semanalmente. Contamos com todos e tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado, pessoal.